Olá, tudo bem? Nós estamos chegando, que bom, né? Chegou o dia de a gente levar até você entrevistas que a gente procura que sejam interessantes, agradáveis, úteis em alguma medida ou em muita medida. É o caso que eu imagino que seja de hoje, porque nós estamos recebendo uma pessoa que é pública, muito conhecida aqui em Goiás, é do direito, é operador do direito, assim como a família também, a esposa é, a mãe é, o pai foi, e ele traz essa tradição, herdou essa herança toda do talento, da competência e da seriedade dentro do direito. Ele é muito conhecido ao longo desses 37, quase 40 anos já de atividade ininterrupta, né? Sem parar o tempo todo, mal tira férias. Eu falo isso porque é meu amigo e eu sei mais ou menos da história dele. Para tirar férias é uma dificuldade danada, porque ele quer ficar no emprego não, ele quer ficar no trabalho, ele quer ficar naquilo que ele gosta de fazer, que é ser advogado. E é advogado criminalista, uma área delicada, uma área difícil, né? Para que as pessoas se apaixonem por isso, é preciso ter muita vontade, muito talento e muita competência, repito. Muito bem, hoje a gente vai falar, claro, um pouco sobre esse trabalho dele, mas a gente vai querer saber, como a gente sempre faz aqui no programa, quem é, afinal, esse nosso convidado? Ou seja, quem é Alex Neder? Tudo bem, Alex? Tudo bem, Paulo? Olha, é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com você novamente. Muito obrigado, você é muito generoso nos elogios e nas palavras. Isso? São poucos ainda que eu fiz. E você é um grande jornalista, meu amigo, e uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa. E falei para você, quando a gente vai falar da gente mesmo, é mais difícil do que a gente falar das coisas que a gente faz, trabalha e gosta. Mas as coisas se misturam. Se misturam. E aos poucos, naturalmente, a gente vai falando de um, de outro, do Alex profissional, do Alex pai, do Alex esposo, do Alex filho, principalmente, né, que tem muita história. E é para mim uma alegria estar aqui com você e com o telespectador mais uma vez, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Alex, porque através da sua presença aqui, dessa entrevista, que eu tenho certeza que você vai gostar, a gente espera, inclusive, fazer, sabe o quê? Despertar nas pessoas que, de repente, estão aí na flor da idade, indecisas sobre como vai ser o futuro delas. De repente, através do seu exemplo, você vai acabar influenciando muita gente. Quer ver só? Depois que o programa foi exibido, você me conta. A gente faz um pequeno intervalo, rapidinho, e a gente já volta. Fique ligado. Goiás, eu nunca te vi assim tão feliz e tão bem cuidado. Com mais saúde vem a esperança, com segurança um futuro de paz. Eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu nunca vi tão lindo assim o meu Goiás. Tá transformado, Goiás no céu melhor, está bem cuidado, Goiás no céu melhor, está renovado, tá diferente, tá mudado. Um governo que mudou a história de Goiás preparou o caminho para o futuro. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado, o número 1 do Brasil. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje, um programa, eu não diria que será diferente, porque a gente procura abrir esse espaço para que os convidados venham e falem de si. E só isso basta. Pelo menos para mim, eu que gosto muito de ouvir histórias, ouvir exemplos de vida, bastaria isso. Para mim, pelo menos, eu tenho certeza que para muitos telespectadores, bastaria ouvir histórias. E esse convidado nosso de hoje é muito bom para contar as histórias reais, histórias verdadeiras que ele viveu desde a infância. Alex Araújo Neder, Araújo da mãe, Neder do pai. Quem foi o pai, quem é a mãe e quem é Alex Neder? Paulo, minha família você conhece. Meu pai foi jornalista, sim, advogado. Do Popular, né? Ele foi do Popular. Do 5 de Março. Ajudou na fundação do 5 de Março com o Batista Custódio, né? Depois ele prestou concurso, muito bem aprovado, concurso promotor de justiça. Seu pai que é o João Neder. João Neder.
foi promotor durante muitos anos e depois ele regressou à advocacia depois que se aposentou. A minha mãe deixou o trabalho, que ela era servidora do Poder Judiciário, e foi advogar com meu pai. E eu já estava estudando já na Universidade de Direito, e quando faltava assim um ano para que eu formasse, porque eu também fui servidor do Poder Judiciário, eu deixei o meu emprego e fui advogar juntamente com a minha família. Aí nós formamos... Na Barra da Saia. Uma banca de advocacia, que era o meu pai, minha mãe e eu, e iniciou o escritório na nossa casa, aqui no Setor Sul, e aí nós criamos... Você conheceu? Criamos o Trio Ternura, que, né? É verdade. O silogismo do Trio Parada Dura. E foi uma grande escola para mim, sabe, Paulo? Uma grande escola, e ali a gente fez trabalhos memoráveis, nos notabilizamos mais no Tribunal do Júri, né, nos crimes dolosos contra a vida, e onde atuávamos muito em defesas, alternadamente em algumas assistências do Ministério Público, que é do lado da vítima também, né? Então nós fizemos trabalhos brilhantes no estado de Goiás todo. E com o passar dos anos, meu pai teve uma doença muito séria, que ele teve o câncer em 2014, e aí minha mãe já estava deixando a advocacia. Antes eu tinha aberto um escritório meu, mas eu continuava com meu pai também. E aí meu pai advogou ainda durante esse período de convalescência, ele advogou 6 anos, até os 80 anos, quando ele veio a falecer. Então foi assim, um grande aprendizado, e ao mesmo tempo a família harmonizava-se mais porque estava muito junta. Estava junto no dia a dia de casa, das coisas sociais, e principalmente nos trabalhos, né? Que aquilo ali nos unia muito. E você é filho único, né? Sou filho único. Quer dizer, isso acaba unindo mais ainda. Une mais ainda. O filho único é aquele que tem o ônus e o bônus. Né? Quais são? Eu acho que fica muito o ônus, porque não tem ninguém para repartir. Né? Sobra sempre para você, né? Sobra sempre para mim. Foi meu irmão mais novo que fez, não tem isso. Sim, e a história nossa é uma história muito bonita, porque eu aprendi com meus pais, eles lutaram com muita dificuldade. Meu pai foi preso político, né? Na época do golpe de 64, ele tinha, desde a época de estudante, um viés socialista. Naquela época era uma coisa, vamos dizer assim, proibida, né? A pessoa não poderia jamais se intitular um socialista, uma coisa assim, era subversivo. Então era muito jovem, idealista, sofreu muito com isso. Aí depois, passados esses tempos todos, foi para o jornalismo, depois para a advocacia, depois para a promotoria. Tempos muito difíceis, viu, Paulo? Para toda a família. Quando meu pai aposentou e abriu o escritório de advocacia, ele, minha mãe e eu, aí foi uma nova era para todos nós. De aprendizado, de relacionamento, de progresso em todos os aspectos, de estudo, financeiramente falando, porque a nossa vida sempre foi uma vida muito difícil. Enfim, a advocacia foi assim uma coisa muito boa, muito difícil, muito trabalhosa, mas preencheu muitas coisas boas na nossa vida. Só tem que agradecer a advocacia. E o sucesso, né, que vocês sempre tiveram, né? Sim, eu acho que com o trabalho, com o esforço, aquela coisa assim de você dedicar e você querer, tudo que você faz com muita persistência, com muita dedicação, você acaba colhendo os frutos. Né? E nós fizemos, nós colocamos toda essa nossa energia, nosso trabalho, nosso estudo na advocacia. O Alex, e o sobrenome Neder, e claro, sim, também o Araújo da sua mãe, mas o Neder acabou virando grife, né, dentro do direito. Né, porque falar, meu advogado é o Neder, fosse o João ou seja o Alex, já é assim, as pessoas já vêm com outros olhos. Opa, então é bom, esse advogado é bom, garantia, né, mínima de sucesso mesmo na empreitada.
né, que vocês patrocinam realmente assim, defesas fantásticas, são históricas. Você diria uma delas, assim, que marcou vocês, tipo assim, deu essa grife para vocês? Paulo, nós tivemos, assim, a construção de um nome, ele requer uma série de coisas. Tempo, muito trabalho, muita dedicação e, naturalmente, os êxitos, as vitórias que nós tivemos derrotas também, mas nunca desistimos. Nós transformamos, em muitas situações, derrotas depois em vitórias. Nós tivemos casos muito emblemáticos, casos muito difíceis. Por exemplo, eu tive uma época que eu advoguei 20 anos para jornalistas. Eu fui advogado da Jaime Câmara, fui advogado do Diário da Manhã, fui advogado de vários outros jornalistas e colegas seus. E essa época, por exemplo... Bordoni, por exemplo? Bordoni, também meu amigo. Eu tive muito sucesso. Era aquela famigerada Lei 5.250, a lei de imprensa, que depois o Supremo entendeu que ela era inconstitucional. Mas até então, os jornalistas eram muito perseguidos, né? E meu pai que deu início a esse trabalho de defender os jornalistas. Depois eu dei continuidade nisso há mais de 20 anos. Então foi uma área que a gente atuou muito. Tribunal do Júri, nós tivemos casos de grande repercussão. Inclusive, ontem no seu programa, um telespectador, Marcão, lá de Mozarlândia, ele comentou que lembrou de mim, do meu pai e da minha mãe, num júri que nós fizemos lá. 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Rapidamente contando o caso, era um lavrador que ele teve uma briga com o fazendeiro, aliás, o fazendeiro que brigou com ele. E lá o fazendeiro puxou a arma, eles entraram em luta corporal, ele conseguiu tomar a arma e, para se defender, ele atirou e matou. E até então, antes de nós assumirmos esse processo, ele estava preso há quase 2 anos e com um processo totalmente contrário a ele. Quando foi realizar o Tribunal do Júri, que nós fomos ouvir as testemunhas em plenário, todas elas desdisseram o que havia no processo e disseram até que foram coagidas. Então, nós viramos a mesa, inclusive a matéria que saiu no Popular na época foi assim: defesa vira a mesa no júri em Mozarlândia. Olha aí. E conseguimos a absolvição. Para virar título é porque era real. Era real. E nós tivemos casos semelhantes. O que eu acho que diferenciava a nossa advocacia com muitas outras? Além de nós sermos combativos, nós, assim, modéstia à parte, meu pai era um cara muito corajoso, né? Ele era um homem de uma coragem pessoal muito grande e muito preparado. E nós seguimos o exemplo dele. E nisso aí, nós nos tornamos pessoas também dentro do direito, do estudo, do conhecimento jurídico, combativos, né? E nessa combatividade, nessa insistência, nós conseguimos não só fazer um bom nome e uma boa reputação, mas colher bons frutos com isso. Verdade. Vamos falar agora da dona doutora Beatriz? Pois não. Pode tomar uma aguinha enquanto eu digo aqui, doutora Beatriz, mãe do Alex, também advogada, era servidora, né, da Justiça. Servidora do Poder Judiciário, minha mãe, hoje ela está com 80. E os dois se conheceram como, seu pai e sua mãe? Olha, foi num desses trabalhos, não, de repente? Interessante, foi. Foi sim. Meu pai advogou para a mãe dela, né, minha avó, e ficou conhecendo a minha mãe. Olha aí. Iniciaram um namoro e vieram se casar. E a minha mãe, então, depois teve a mim como primeiro filho. Infelizmente, não teve condição de ter outros. Sou filho único. E aí começaram aquele trabalho, eles trabalharam no IDAG, os dois juntos, né? Aí depois, quando veio essa questão da fase de 1964, foi quando eu nasci, que foi uma Você fase... nasceu exatamente em 64? 64. Que coisa, hein? E foi a fase mais difícil para o casal, né? Por quê? Porque meu pai, ele participava da movimentação estudantil, de política estudantil, e depois que formou também.
Então foi uma época difícil para o casal, porque meu pai foi muito perseguido por causa dessas questões ideológicas dele. E depois fomos superando essas dificuldades todas, né? Sim. E isso aí, com o tempo, fortaleceu a todos nós. Minha mãe hoje está viva, graças a Deus, 82 anos, uma memória excelente, advogava no júri, falava muito bem no júri. Nós íamos para o júri, meu pai, minha mãe e eu. Quando, certa feita, chegamos em Rio Verde, tinham 3 promotores nos esperando. Porque também a fama que nós tínhamos adquirido, né, no tribunal do júri, que tinha 3 promotores esperando nós, sabe? E já sabiam? Já sabiam que a coisa, né, não ia ser fácil. E nós conseguimos, até o final do julgamento, ganhamos dos 3 promotores. Vencemos, foi uma absolvição muito, muito difícil, mas foi uma briga boa, viu, Paulo? 3 contra 3. Já sabiam do poderio do trio, formaram também um trio para poder combater, pelo menos numericamente, em condições iguais. Exatamente. É isso. Alex, aliás, um abraço, né? A doutora Beatriz certamente vai assistir ao programa. Abraço para a senhora, saudade, né? Conheci sua mãe, uma ocasião de seu pai. Me convidou para um almoço num domingo. Eu lembro. Um almoço num domingo lá na casa do Setor Sul, não é isso? Setor Sul. Que ele tinha um pombal. Um pombal. Como é que chama? Qual é o nome técnico para isso? Columbofilia. Columbofilia. Era o hobby do meu pai. Ele adorava e mostrava, ficou me demonstrando. Sim. Como o correio levando as coisas. Eu não sei se você sabia. Meu pai foi recordista mundial de distância de pombo-correio. Ele criava os pombos-correios e ele fazia o seguinte: o pombo, ele nasce na casa, ele acostuma naquele local. Se você soltar ele a 20, 50, 100, 200, 300, ele volta para o local. 300 quilômetros. Ele volta. Ele tem um senso de orientação, uma coisa fantástica. O GPS dele Ele tem um GPS na cabeça. E meu pai conseguiu uma façanha. Ele foi treinando os pombos durante muitos anos, até conseguir soltar coisa de 40 e tantos pombos em Belém do Pará, que foi, inclusive, de avião, com fiscais do Exército Brasileiro, que se prontificaram a fazer essa fiscalização e levar os pombos, soltar lá, porque o pombo tem um anel de metal, anilha, né, que depois que ele nasce você coloca, não tem jeito de tirar. Então você pega, tem lá o número da anilha, tem o ano, tem todas as características ali do nascimento, tudo do pombo. Então eles foram todos recenseados, soltado em Belém do Pará. No prazo regulamentar de 2 dias e poucas horas, só 3 regressaram, dos 40 e tantos. Porque eles enfrentam, Paulo, o caçador, eles enfrentam os predadores, eles param para tomar água, acontece às vezes algum acidente, eles param para comer arroz ou alguma coisa, plantação, pode ter remédio também, o pombo vir morrer, enfim. Foram 3 sobreviventes que chegaram, 3 fêmeas. Foi a Rosa, a Itaipu e a Brasília. Brasília. É o nome que meu pai deu às 3 Cada um tinha um nome. Cada um tinha um nome. Aí ele pegou essas três sobreviventes e aí deixou elas só para reprodução, sabe? Porque até Belém são quantos? Uns 1.000 e tantos quilômetros. 1.300, me parece, uma coisa assim. E o pombo, ele não voa em linha reta. Ele tem uma questão do magnetismo das serras, dessas coisas, tudo influencia. O vento também tira ele do rumo. Ele enfrenta várias intempéries para poder voltar para o lugar de origem. Interessante que não tem treinamento, né, que faça com que ele se conscientize sobre a rota que ele vai seguir. Não. Tira ele daqui, bota dentro do avião, leva daqui a 1.000 e tantos quilômetros, solta, ele vem. Sim. Mas isso ele vai... Assim, se for treinado também. Isso né? ele foi treinado assim, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 700 quilômetros, vai voando. Mas o que acontece? Na época em que é feita essa solta, depende de como é que está o tempo. Se tiver um tempo chuvoso, se tiver um tempo com muito vento, se tiver no inverno, tudo isso influencia. Verdade. Quem conhecia bem isso era meu pai. Vamos continuar falando da família? Pois não. Doutora Grazi também, né? Ah, sim, a Graziela, minha esposa. Um abraço para ela, deve estar assistindo também.
Sim, sem dúvida. Advogada também. Conheceu também durante um trabalho? Advogada. Conheci a Graziela, ela estava fazendo um curso na Escola Superior da Magistratura e eu estava num júri lá no fórum. Fiquei conhecendo a Graziela lá. Olha, essa advocacia é perigosa, hein? Para dar casamento é daqui para ali, hein? Pois é, o meu mundo sempre foi o direito. Até meu pai brincava, que eu falava assim, o Alex vive o direito 24 horas, mas é interessante, é uma verdade. Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do direito. Eu acho que o direito ele é uma ferramenta importantíssima, principalmente nos estados democráticos, onde você pode exercer com a maior amplitude possível, os direitos, as garantias fundamentais que vieram com a Constituição, são coisas maravilhosas. Então, conheci a Graziela no fórum, em pouco tempo apaixonamos. Casou. Ela começou a trabalhar comigo no escritório que eu tinha aberto, ali na República do Líbano. Nos casamos e tivemos aí o privilégio, né, de ter 2 filhos maravilhosos. Que seguem também o caminho do pai e do avô? o Alex e a Ana Carolina. Olha só, o Alex quis fazer medicina, vai formar o ano que vem. A Ana Carolina vai formar esse ano em psicologia. A Carol começou a fazer direito, falou, não, pai, eu quero fazer psicologia. Eu falei, olha, vocês fazem o que vocês quiserem. Por quê? Porque aquilo que a gente escolhe para trabalhar, a gente tem que gostar, tem que amar, porque vocês vão viver disso, com esse trabalho, a vida toda. Vocês vão conviver com a escolha que vocês fizerem a vida toda. O que eu posso fazer é apoiar vocês. E apoiei, e apoio até hoje, a Graziela também, mas lá em casa todo mundo é livre para escolher o que quer fazer. E são felizes? São felizes, assim. Quer dizer, estão em começo de vida, né? Eles têm quantos anos? Olha, o Alex está com 25, está formando em medicina, a Carol 26, formando em psicologia. Quer dizer, já estão encaminhados. Então, quer dizer, quebrou essa sequência toda dentro da família, mas pois é, o importante é ser feliz. Interessante, meu pai 58 anos de direito, eu com 37 anos de direito, eu falava para eles, olha, se vocês vierem para o direito, ainda que não seja para a advocacia, eu vou poder ajudar vocês, vou poder orientar, vou poder fazer uma série de coisas. Agora, se vocês optarem por outro caminho, do jeito que eu puder, eu também vou ajudar. E foi assim que aconteceu, e eu acho que o certo é assim. Tá bem, Alex, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo. Pois não. E a gente volta porque eu tenho curiosidade sobre uns livros que você trouxe aqui que a gente não pode deixar de mostrar. Ah, sim, obrigado. Pode ser? Pode ser. Fique ligado, rapidinho o intervalo, a gente já volta. Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando. Que pena, né? O tempo passa muito rápido, né? Mas já deu para a gente ouvir muitas histórias do nosso convidado de hoje, que é o Dr. Alex Araújo Neder. Alex Neder, advogado criminalista, já quase 40, indo para os 40 anos já de atividade ininterrupta. Doutor Alex, eu o tempo todo o tratei por Alex, até primeiro que você é muito jovem e segundo pela nossa amizade, que eu acho que acabei me guiando muito por isso. Mas vamos lá, tem alguns livros aí que eu gostaria que você explicasse rapidamente para o nosso telespectador. Sim. Mas antes, fazer um registro aqui que o nosso Saulo Silveira, sobrinho, pesquisou e mostrou, daqui a Belém são 1.971 quilômetros que os pombos fizeram, olha que loucura. Os livros, Alex? Bom, esse livro aqui, Paulo, é do meu pai, Um Promotor na Carruagem e Histórias da Rua 20. Esse aqui conta dos grandes júris que ele fez como promotor de justiça e o tempo que ele estudou na Rua 20, onde era a Universidade Federal, que depois veio a se fundar a Universidade Federal em Goiás, onde meu pai foi um dos fundadores da universidade. Uma história muito bonita. Tem esse outro aqui também, que foi feito pela
Contato Comunicação. Do Yuri Godinho. O Yuri Godinho, nosso amigo, expoentes da advocacia. E aqui, esse livro, ele é de 2006. E esse livro tem aqui um pouco da história do meu pai, um pouco da minha história, desde essa época que nós fomos convidados a participar com muita honra desse livro. Legal. Parabéns ao Yuri, né? Que Parabéns ao Yuri. O Yuri é brilhante, né? Um editor aí fantástico, goiano. Foi meu colega contemporâneo no Colégio Marista. Olha. E temos aqui, Paulo, esse livro aqui, que é o que eu até tive com você, o Direito Premial e Colaboração Premiada, que é um livro meu que foi publicado no Brasil, e também esse outro, que é idêntico, que foi publicado na Europa. Então, esse livro aqui é essencialmente sobre a colaboração premiada e a força, a importância do instrumento colaboração premiada para desarticular as organizações criminosas. Uma coisa que está muito em voga na atualidade, né? E como presidente da Abracrim Goiás... Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Regional Goiás, eu idealizei esse livro aqui, né? E juntamente com vários colegas aqui de advogados de Goiás e outros tantos do Brasil e todo, nós nos reunimos aqui 40 autores e fizemos uma coletânea de artigos essencialmente jurídicos sobre temas da atualidade. Neoconstitucionalismo. Os desafios da advocacia criminal em tempos de neoconstitucionalismo. Em 10 segundos você explica o quê? Por que essa concepção de neoconstitucionalismo? A Constituição está sendo respeitada, não é uma nova? A editora mais. O que seria o neoconstitucionalismo? Um pouco do que nós conversamos ontem. Tudo aquilo que a Constituição traz e que os tribunais interpretam e criam as jurisprudências, né? E modificam determinadas coisas. Muitas coisas são boas, há modificações excelentes. Está dentro do contexto do neoconstitucionalismo. Então, aqui a gente fala sobre o estudo da prova, a evolução jurídica do assistente do Ministério Público, que é o artigo que eu e a Graziela escrevemos e contribuímos para o livro. E aqui tem diversos títulos e subtítulos. Legal. Muito útil, né? Para estudantes, né? E para os colegas que já são formados também. Inclusive está à venda na editora pelo site. Tem em e-book e tem também impresso. E esse livro também aqui, Paulo, sobre o direito premial, a colaboração premiada, na editora Juruá. Também vende em e-book e impresso. Quem tiver interesse no tema, eu recomendo. Tá, e você tem um site que você possa deixar, alguma forma de contato? www.juruá.com. Não, seu? Meu? Site eu não tenho. Tem o Instagram, tem? Instagram tem. alex.neder 180. 180. Está sempre girando, fazendo os opostos. Exatamente. Tá bem. Alex Araújo Neder, falei para você na abertura do programa que a entrevista seria com certeza muito interessante. A gente conhecer um pouco apenas da história desse brilhante advogado que nós temos aqui no estado de Goiás. Alex, foi um prazer te receber aqui em casa, te receber para essa entrevista. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a toda a família e obrigado por ter vindo. Paulo, eu te agradeço muito a oportunidade. Para mim é um prazer estar com você ainda na sua casa e no seu programa. Eu quero registrar aqui, Paulo, que você é um grande exemplo do jornalismo, do telejornalismo do estado de Goiás e do Brasil. E você, durante esses 74 anos, você deu uma contribuição inestimável para o estado de Goiás, para a cultura, para as artes, para tudo. Obrigado. Parabéns para você, Paulo. Obrigado, Alex. Parabéns para você também. Parabéns para você, telespectador, que nos presenteou, né, com a sua audiência, né, para ouvir esse programa maravilhoso. Obrigado. A gente volta a qualquer momento com outra entrevista importante de alguma forma para todos nós. Grande abraço, obrigado pela audiência.